Amém. Meus irmãos, eu quero estudar com vocês hoje uma passagem que encontra-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 8. Você pode abrir ali a sua Bíblia, manter aberta nesta passagem, daqui a pouco eu farei a leitura. Mas a razão de trazer esta mensagem aos irmãos é porque nesta semana nós vivemos este capítulo tão triste da história de nossa igreja, que foi a morte do nosso irmão Marcelo, que veio e arrancou com violência e com aquela frieza que é característica da morte, o nosso querido irmão. E talvez esta seja uma oportunidade para nós revisitarmos o que a Escritura ensina para a gente sobre a realidade da morte e, sobretudo, da ressurreição do corpo. Aliás, nesses dias de pandemia, o que nós mais temos visto é isto. A gente tem ouvido, tem visto nos noticiários, e muito mais do que nos noticiários, de pessoas que nós conhecemos e que estão bem perto da gente, sobre como a morte tem golpeado tantas famílias. Centenas de milhares de famílias aqui no nosso país foram golpeadas pela morte. A gente fica assim mesmo, perplexos, né? Fica chocado com a realidade da morte, porque ela é fria como o gelo, ela é seca, ela é dura como mármore, é violenta, ela corta como um machado. Parece que ela é uma coisa assim tão definitiva, tão irreparável, que causa mesmo essa perplexidade, esse choque no coração da gente, nas nossas emoções. E é até por isso que na Bíblia, o apóstolo Paulo ensina isso para a gente na passagem que a gente leu aqui, de 1 Coríntios capítulo 15, a gente aprende que a morte é a nossa inimiga. É assim que ela é tratada nas Escrituras. Ela é nossa inimiga, porque a morte é a antivida. Ela é maldição da queda. É a pena pelo pecado. Nós, seres humanos, nós não fomos criados para morrer. Nós não fomos criados para a morte. Deus soprou sopro de vida nas nossas narinas. Fomos criados para a vida. E é por isso que a morte até hoje, tantos milênios e milênios depois, sabe-se lá quanto tempo, desde a criação, é por isso que até hoje ela fere tanto. Por isso que ela machuca tanto. Por isso que ela faz tão mal para a gente, porque ela é essa quanto mais lembrança do nosso fracasso humano. Então, como ela é uma coisa assim, a morte, tão antinatural, tão arraigada à realidade do pecado, que é o que trouxe a morte para a existência humana, quer dizer, ela representa esse rompimento, essa ruptura da gente com a gente mesmo, uma separação que não é para acontecer, do corpo que é bom, da alma que é boa, e que foram feitos para estar juntos, e que são separados. Ela representa essa separação da gente com a gente mesmo, e da gente com aquelas pessoas que nós amamos e que nos amam. E é por isso que quando morre alguém que a gente ama e que a gente conhece, um pedaço da gente morre junto, não é mesmo? Uma parte da gente que só se manifestava, e C.S. Lewis diz isso em um dos seus livros, muito bonito aliás, sobre os 4 amores, falando sobre amizade, que uma parte da gente que só se manifestava de uma maneira toda especial e particular com relação àquela pessoa, quando aquela pessoa parte, essa parte da gente vai embora. Esse tipo de reação que aquela pessoa trazia na gente nunca mais vai se manifestar em nós. E é por isso então que a morte traz essa tristeza tão grande. Nós devemos mesmo nos entristecer pela morte, pelo que ela representa. Os crentes devem chorar sim a morte, como Jesus chorou quando Lázaro morreu, seu amigo. Devem se entristecer, e o luto é uma atitude de alma, uma atitude importante, solene, do coração da gente, que de alguma maneira grita a todos os pulmões que nós estamos tristes e que a morte não é boa. Mas sabe, meus amados irmãos, a palavra de Deus ensina para a gente que
que a morte não é definitiva. Ela não tem a palavra final. A Escritura ensina para a gente que a morte ela foi derrotada, ela foi vencida por Cristo. E que aqueles que estão em Cristo também haverão de derrotar a morte. E isso é definitivo. E é sobre essa esperança que esta passagem aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18 nos fala. E agora eu queria ler com vocês então a passagem. Diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Você veja, o apóstolo Paulo fala aqui neste trecho da epístola que ele escreve à igreja lá em Tessalônica, sobre essa doce esperança que todo cristão tem, de que um dia ele vencerá a morte através da ressurreição do corpo. Ele quer ajudar aqui os cristãos lá da Macedônia, da Grécia, que embora tenham abraçado a fé em Jesus, ainda viviam cercados de uma cultura de medo, de superstição, de confusão, de erro, de dúvidas sobre a dura e fria realidade da morte. E ele quer ajudar então esses cristãos a confiar em Cristo e levar essa confiança ao ponto em que eles tenham descanso na certeza de que a morte não tem a palavra final na nossa relação, na relação do cristão. Parece que esse ensino sobre a ressurreição do corpo era uma coisa que não estava assim tão clara para aqueles irmãos lá da igreja em Tessalônica. E o apóstolo Paulo ele fala sobre isso ao longo de toda a epístola, né? Ele vai mencionar, né, em vários momentos a volta de Jesus e vai falar sobre a esperança cristã, por exemplo, capítulo 1, verso 3, verso 10, capítulo 2, verso 12, verso 16, verso 19, capítulo 3, verso 13, aqui neste capítulo 4, 13 a 18, no comecinho do capítulo 5, quer dizer, em toda a epístola o apóstolo Paulo fala sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, fala sobre a nossa ressurreição, sobre a nossa união com Cristo. E realmente o apóstolo até vai dizer no comecinho da epístola que a esperança cristã era uma coisa assim muito forte ali na experiência daqueles irmãos, daquela comunidade. Então parece que o problema ali não era falta de esperança, mas era um entendimento errado sobre o que a morte representava e sobre a esperança da ressurreição. E é por isso que ele começa aqui, essa sessão da epístola dele, puxando a orelha dos irmãos e dizendo: eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre isso. Parece que, pela maneira como o apóstolo escreve aqui, eles acreditavam que aqueles que haviam morrido, de alguma forma, estavam assim prejudicados em relação àqueles que estivessem vivos na vinda de Jesus, né? A palavra que ele usa aqui é parousia, que é o aparecimento de Cristo, que era a promessa que eles aguardavam, era a volta do Senhor. Então, talvez eles imaginando que a parousia aconteceria ainda naqueles dias, a volta de Jesus aconteceria ainda no seu próprio tempo, ficaram confusos quando alguns dos crentes morreram. E isso então começou a trazer tristeza e para alguns até mesmo desespero. E o apóstolo Paulo então esclarece que aqueles, e ele usa essa palavra, aqueles que dormem, né, um eufemismo que ele utiliza aqui para fazer referência à realidade da morte, não é? Alguns intérpretes vão dizer que o dormir aqui pode ser uma referência ao fato de que o nosso corpo descansa no pó, mas ele um dia vai despertar e ressurgir em glória, não é? Mas de toda maneira é uma expressão que o apóstolo Paulo usa bastante aqui nessa epístola e até em outros lugares, para falar da morte. E ele vai dizer então que aqueles que dormem, aqueles que morreram, não estão de maneira nenhuma prejudicados em relação àqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar. E aqui um dado importante:
da condição de quem morre. Para onde vai a alma da pessoa que morre? O apóstolo Paulo não fala disso aqui nessa passagem, mas de alguma maneira o texto todo nos ensina que, e não só este texto, mas vários outros das escrituras do Novo Testamento, nos ensina que aqueles que partem e que dormem, de certa maneira também estão ainda despertos e vivos na presença do Senhor, enquanto aguardamos a ressurreição. O apóstolo Paulo vai falar isso, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8. Ele vai dizer que quando nós deixamos esta vida, quando deixamos o corpo, nós habitamos com o Senhor. Em outro lugar, o apóstolo Paulo vai dizer que para ele o viver é Cristo e o morrer é ganho. E com isso ele não está fazendo apologia à morte, dizendo que a morte é uma coisa boa, mas ele está lembrando que na morte nós somos unidos com Jesus. Jesus disse àquele homem que estava ao seu lado lá na cruz, que ainda hoje tu estarás comigo lá no paraíso. E ele ensina também em Lucas capítulo 16, naquela parábola do rico e de Lázaro, dizendo sobre a paz, sobre a segurança daquele que estava no seio de Abraão, portanto representando os que foram justificados em Jesus, aguardando a sua ressurreição em plena consciência da sua condição e numa condição de felicidade. Então, as Escrituras nos ensinam que aqueles que dormem, se por um lado experimentam ali a corrupção do seu corpo, no pó, por outro lado, na sua alma viva, está junto de Cristo, aguardando com alegria, num estado de felicidade, de plenitude, a volta do Senhor Jesus Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses, que estes que morreram, eles ressuscitarão, e afinal esta é a grande promessa da fé cristã. Ressuscitarão junto de Cristo, na volta de Cristo, na parousia de Cristo, no aparecimento de Cristo. Um aparecimento, aliás, que aqui o apóstolo diz para a gente, será algo estrondoroso, fantástico, sensacional, histórico, que vai acontecer no tempo, no espaço. E este ensino do apóstolo Paulo, aliás, está no cerne da fé cristã, que é a volta do Senhor Jesus Cristo e a ressurreição dos mortos com Ele. A volta de Cristo, Paulo vai ensinar aqui para a gente, está inclusive ligada à historicidade da sua morte e ressurreição. Em Romanos capítulo 10, verso 9, nós aprendemos que se nós confessamos que Jesus é o Senhor, e presta atenção, e que Ele ressuscitou dentre os mortos, a ressurreição de Cristo faz parte da nossa confissão cristã, da nossa confissão de fé, então seremos salvos. É preciso confessar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, para que a nossa própria salvação tenha sentido. E essa fé então, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, é uma fé que deve crer que Cristo, sendo o primeiro que ressuscitou dentre os mortos, Ele voltará, e consigo, na sua volta, Ele vai ressuscitar todos aqueles que ao longo dos séculos na história morreram. Nessa passagem que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo desenvolve esse grande mistério da ressurreição. Lá a gente aprende, e na nossa observação a gente sabe disso, que a morte nos corrompe, ela é tão humilhante porque ela corrompe a gente de vez, ela deteriora o nosso corpo, mas a gente aprende que essa morte ela será derrotada, que essa corrupção será revertida, que aquilo que foi semeado em desonra ressurgirá em honra, aquilo que foi semeado em vergonha será ressurreto em glória. Os corpos ressurgirão gloriosos, plenos, vigorosos, cheios de saúde, cheios de vitalidade, na volta do Senhor Jesus Cristo. E lá em 1 Coríntios, ele usa uma imagem assim, muito marcante, que aparece aqui também nessa passagem que a gente acabou de ler, que essa volta de Cristo, que trará consigo os mortos já ressurretos, ela será anunciada pelo ressoar da trombeta. E a trombeta normalmente está mesmo associada em toda a Escritura com a vinda do Senhor, com a manifestação de Deus. Lá no Sinai, quando Deus falou com Moisés, houve trovões e trombeta, forte clangor de trombeta, lá em Êxodo capítulo 19, versos 16
a 19, nos Salmos, nós vemos que o louvor de Deus é realizado ao som de trombetas. Quando Deus falava a Moisés, o clangor de trombetas aumentava cada vez mais. Quando Josué cercou aquela cidade, lá em Jericó, Deus orientou que as trombetas fossem tocadas ali pelos chifres de carneiros. E o muro então caiu, Josué capítulo 6, verso 5. Na celebração do povo, nas vitórias, na unção dos reis, a trombeta era tocada. E aqui nós vemos que na vinda do Senhor Jesus Cristo, os anjos anunciarão a sua chegada ao clangor de grande trombeta. Mateus capítulo 24 nos diz isso também. E Paulo então vai dizer que essa volta de Cristo, pública, notória, gloriosa, definitiva, visível, histórica, final, é o penhor e a segurança e a garantia da volta também dos que morreram, daqueles que partiram. Ele diz que aqueles que estiverem vivos vão ao encontro do Senhor Jesus Cristo, numa espécie de arrebatamento que, preciso dizer, o texto não fala que esse arrebatamento vai ser secreto, diz que só vai ser um arrebatamento, quer dizer, é algo que vai acontecer com aqueles que estiverem vivos, serão transformados e levados diante da presença do Senhor. E aqui, eu penso que o apóstolo Paulo, com essas palavras aqui, tinha o propósito simplesmente de tranquilizar o coração dos tessalonicenses, dizendo: olha, Cristo volta, e volta de um jeito sensacional, visível no mundo todo, miraculoso, sobrenatural, e na sua volta os mortos ressurgirão, os que estiverem vivos vão ao encontro dele, e todos agora estarão juntos, unidos. Não é isso que a gente deseja tanto na volta de Cristo? É ver o nosso Redentor, o nosso Salvador, e estar na presença dele, e nos juntarmos àqueles que partiram, aqueles que nós conhecemos e que nós amamos, e aqueles que nem conhecemos, mas que fazem parte dessa grande milícia celestial, que está na presença de Deus, e que agora, glorificados, ressurretos, fazem parte dessa nova nação, deste novo povo, dessa etnia santa de Deus, o povo redimido, transformado, santificado, glorificado. Essa é a esperança do cristão. O apóstolo Paulo vai ensinar aqui, logo em seguida, no capítulo 5, que o cristão ele precisa viver de forma justa, digna, unido a Cristo, confirmado em santidade, isento de culpa, sóbrio e vigilante, aguardando a volta do Senhor. E ele vai dizer que esses fatos trazem consolo e encorajamento. Nós somos chamados a falar desta esperança, para encorajar uns aos outros com ela. E eu queria então fazer aqui 2 destaques que são importantes nesse texto e que eu espero que nos ajudem também a pensar sobre como esse ensino do apóstolo Paulo pode nos abençoar tanto. O primeiro é a exortação que ele faz aqui no verso 13, de que nós não devemos ser ignorantes. Ele usa uma palavrinha aqui para ignorantes que, interessantemente, ele vai usar em muitas outras passagens. Era uma preocupação do apóstolo que nós não fôssemos tolos, que não fôssemos desconhecedores de coisas importantes. Não é a palavra agneo que ele usa aqui, sem o conhecimento, desconhecer ou não entender bem alguma coisa. É a forma como ele traduz, que a gente pode traduzir aqui, a expressão que ele usa. E isso acho que ajuda a gente a entender que a nossa fé ela passa pelo entendimento das coisas importantes, das coisas essenciais. A gente ouve uma expressão que é bastante comum, que a ignorância é uma bênção. Em inglês ela é bastante utilizada também, ignorance is a bliss. Grande bobagem isso. O apóstolo Paulo está falando que não, que é uma burrice isso, que a ignorância não é uma bênção. Quem disse isso provavelmente é ignorante. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a ignorância, na verdade, traz sofrimento. Não é isso que acontecia com aquelas pessoas? Porque elas eram ignorantes sobre a realidade da salvação, da ressurreição do corpo. Elas estavam agindo como os pagãos, cheios de medo e de superstição, com um tipo de tristeza
não daquele que sofreu o luto apenas, como nós nos entristecemos, mas com aquela tristeza desesperada, como os pagãos têm, dos que não têm esperança ou cuja esperança está em algum lugar muito ruim. Porque os pagãos da Grécia Antiga tinham uma noção de transcendência e tinham as suas ideias sobre o que poderia acontecer com as pessoas que morriam. Elas tinham uma esperança totalmente deslocada, não tinha fundamento na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, então, ele não quer que os crentes sejam assim, ignorantes sobre a morte e sobre a promessa da ressurreição. Ele está mostrando aqui como esse conhecimento é importante, porque ele produz segurança, ele fortalece a fé, e ele se alinha à história de Jesus Cristo, quer dizer, ao Evangelho, de que Cristo veio para morrer pelos nossos pecados, que é o que traz a morte para nós, mas que Ele ressuscitou para a nossa justificação, e que justificados com Cristo, nós também aguardamos essa ressurreição. É isso que nós celebramos, por exemplo, na ceia do Senhor, que infelizmente hoje nós não realizamos aqui entre nós, né? O apóstolo Paulo vai dizer para a gente que a gente toma do pão e também do vinho, lembrando a morte de Cristo e também a sua ressurreição, até que Ele venha. Então a gente espera, a gente aguarda, a cada culto que a gente realiza, a cada reunião dos santos, é uma proclamação de que nós estamos aguardando, de que nós confiamos que Cristo, que ressuscitou, voltará para trazer o seu povo junto de si, mortos e vivos, na verdade todos vivos. Então o apóstolo Paulo não quer que a gente seja ignorante, ele sabe que entender isso é algo que vai fortalecer a nossa fé, vai trazer segurança ao coração da gente. Ele convida aqui os crentes lá de Tessalônica, ele convida todos nós a olhar para esse mistério da morte, não mais com aquele medo paralisante, com um terror e incerteza, mas com serenidade e esperança. Tristeza sim, que a morte é feia mesmo, mas com paz de espírito, com segurança nas promessas de Cristo. Ele está dizendo aqui que a ressurreição do corpo é importante. Sabe por quê? Porque ela ensina o valor da vida. Quando o apóstolo Paulo e a Escritura falam da ressurreição do corpo, com isso ele está dizendo que a vida é dom de Deus. Nós devemos valorizar a vida, nós devemos promover a vida, nós devemos cuidar da vida, devemos cuidar dos nossos corpos, cuidar da nossa saúde, cuidar das pessoas que estão próximas de nós, devemos assisti-las, devemos servi-las com alimento, com roupas, com teto, com remédios, com tudo que promova a vida. E é por isso que o cristão ele levanta a sua voz contra a maldição do aborto, contra a abominação do aborto. É por isso que o cristão levanta a sua voz contra toda forma de violência injusta, de agressão, de deterioração da vida, da antivida. Porque a vida é um dom de Deus. Deus é Deus vivo. Ele sopra a vida do seu povo, Ele promete vida e vida eterna para o seu povo. E Ele chama os cristãos então a valorizarem a vida, a valorizarem a criação. Por isso nós ressuscitaremos. Romanos capítulo 8 fala que a criação que está debaixo de maldição será redimida por Deus. E com isso a gente lembra que Deus um dia soprou vida nas narinas do homem, em toda a criação Ele soprou vida. E agora nós temos essa promessa de que quando Cristo voltar, quando Ele vier em glória, Ele também vivificará aqueles que morreram. Cristo é Espírito vivificante. Isso, meus amigos, isso é fundamento da nossa fé. Isso é o fundamento da nossa esperança. Isso é teologia. É conhecimento acerca do qual nós não podemos ser ignorantes. Não podemos. Ainda mais, ele aqui com essa palavra ajuda a gente a entender que a gente deve ser capaz de falar dessas coisas, a dar razão da esperança que nós temos. Porque no final das contas, a fé cristã é a fé da esperança, é a fé que aguarda, é a fé que confia, é a fé das promessas. Nós não devemos ser ignorantes sobre essas coisas.
porque elas alimentam a nossa fé, elas dão sentido à nossa identidade cristã. Elas é o que, de alguma maneira, torna o povo cristão esse luzeiro, este sal da terra, que, pela maneira como vive agora, demonstra aquilo que nós viveremos lá na glória eterna, no futuro. Aponta para frente, aponta para a vida, aponta para a ressurreição, aponta para a plenitude dos tempos. Essa fé escatológica, e que merece, o apóstolo Paulo vai dizer, a nossa consideração, os nossos estudos, a nossa atenção. Não é uma nota de rodapé, mas é importante. Não quero que vocês sejam ignorantes sobre isto. Não devemos ser ignorantes. Sabe por quê? Porque se a gente é ignorante sobre essas promessas de Deus, de alguma maneira a gente está dizendo que nem confia nelas. Não é mesmo? A gente está dizendo que elas não são tão importantes, se a gente for ignorante sobre essas coisas. Mas se por outro lado nós nos alimentarmos dessas promessas, elas vão informar a maneira como a gente vai viver agora, porque a gente está olhando lá para frente, para o futuro. E um outro ponto que eu queria destacar aqui dessa passagem, tão importante do ensino do apóstolo Paulo aqui aos Tessalonicenses, é lá no verso final, verso 18, quando ele diz que quando a gente tem essa segurança da ressurreição do nosso corpo, da glória da vida que nós experimentaremos plena e total e eterna na presença do Senhor, nós devemos falar sobre essas coisas. Não só ser ignorantes, mas ao contrário, conversarmos sobre essas coisas. O apóstolo Paulo está aqui nessa passagem dizendo que essa certeza da nossa ressurreição deve ser fonte de consolo, deve ser fonte de consolo para o nosso coração. E ele quer que a gente se console mutuamente com isto. Ele repete essa exortação do consolo mútuo lá no capítulo 5, verso 11. E ele usa essa mesma palavra, paracleo, que é a palavra usada para falar do Espírito Santo, paráclito, o consolador. Que significa justamente isso, consolar, encorajar, confortar. E que nós devemos nos edificar mutuamente. Olha que palavra bonita ele usa aqui. Ou seja, promover o crescimento uns dos outros, por meio das nossas conversas, por meio da nossa reflexão, por meio da nossa esperança cristã, com essas palavras. Que bonita essa doutrina da ressurreição, que traz esperança, que fortalece a nossa fé e que ainda consola, que conforta os corações confusos e tristes pela agudeza da morte. A gente precisa lembrar um pouco da realidade dos Tessalonicenses, que viviam um tempo de muita dificuldade. A chegada do apóstolo Paulo ali foi debaixo de dificuldade, o início daquela igreja foi debaixo de perseguição, e muitos deles, inclusive, enfrentavam lutas tão duras que perdiam a saúde, alguns morreram. E hoje a gente vive uma situação, se não é semelhante, mas é talvez mais próxima da morte do que na nossa geração cosmética e longeva, até então a gente vinha vivendo, não é mesmo? A gente não está acostumado com a morte. As pessoas morrem nos hospitais, não morrem mais nas casas. E tudo quanto a indústria da farmácia, a indústria da medicina produz, é para prolongar a vida. E isso é bom, não digo que isso é ruim, mas de alguma maneira, essa tentativa nossa de prolongar a vida, até a indústria cosmética, né? Prolongar a juventude. De alguma maneira isso acaba disfarçando, camuflando, colocando meio que de lado a realidade da morte. E agora a gente vive nessa pandemia, no mundo todo, aqui no Brasil, aqui em nossa cidade, e de repente a gente foi trazido de novo, né, diante da cara feia da morte, dessa realidade tão dura. Está rondando ao nosso redor. Era assim ali na experiência dos Tessalonicenses. A morte era uma coisa mais próxima. Não estava tão distante. As pessoas estavam morrendo. Então,
falar sobre essas coisas realmente fazia diferença na fé de quem sofria o luto, sofria a perda. Era essa certeza da nossa união com Cristo na vida e na morte e na ressurreição que encorajava aqueles irmãos, que os animava a perseverar na sua fé, a seguir firmes, a não esmorecer, a não desmaiar por causa das durezas da vida dramática que estavam passando. E nós mesmos, quando vivemos as nossas angústias, as nossas perdas, nosso sofrimento, nosso luto, nós também podemos ter a certeza de que, por mais dolorido que seja, mais doloroso que seja esse momento difícil, ele passará. Ele passará. Porque vai ter um dia de vitória. Vai ter um dia em que aquilo que foi semeado na corrupção vai ressurgir com tanta plenitude, que o povo de Deus vai gritar Excelsior, vai gritar vitória. Estamos vivos, juntos de Cristo. Esse que é o nosso maior inimigo, essa que é a nossa maior inimiga, a morte, agora ela foi humilhada, ela foi derrotada. Nós viveremos para sempre na presença do Senhor, e isso é fonte de consolo, fonte de segurança. Há um sentido para a nossa história, para a nossa vida, para a nossa história pessoal. Ela não acaba ali naquele túmulo, ela continua agora nessa identidade que a gente tem de cristãos, junto do nosso Senhor, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Aí o apóstolo Paulo vem e fala que a gente precisa lembrar disso. Não pode ser ignorante sobre essas coisas. Isso é importante. Importante. E que a gente deve falar sobre isso uns com os outros. E quando a gente fala sobre isso uns com os outros, isso fortalece a nossa fé, isso consola o coração. Pensarmos juntos, novos céus na nova terra, como que vai ser? Como que vai ser a glória? Cantarmos essas coisas nos nossos cultos. Meditarmos nelas, pelas Escrituras. Consolar uns aos outros com essas palavras significa, sabe o que, gente? Significa a gente esquecer um pouquinho desse mundo transitório e a gente olhar lá para frente, olhar para o céu, olhar para Cristo e dizer: Maranata, vem Jesus, eu quero Cristo, eu quero a ressurreição, eu quero a vida eterna, eu quero estar junto dos meus amados, quero estar junto das pessoas que partiram e que agora estão aqui vivas, vivinhas da Silva. Maranata, uma oração que a gente precisa fazer mais vezes. Clamar a volta de Jesus, aguardar de coração a volta de Jesus, esperar a volta de Jesus. E até que Ele venha, a gente vai consolando uns aos outros, ensinando isso aos nossos filhos lá na nossa casa, dizendo isso uns para os outros, para os nossos amigos, evangelizando a esperança da ressurreição para aqueles que não conhecem Jesus, dizendo que nele nós somos vivos, perfeitamente vivos, plenamente vivos, para sempre vivos, eternamente vivos, em estado de felicidade, experimentando o verdadeiro shalom de Deus. A gente faz bem de reconhecer nos funerais a nossa humilhação, né, que a morte impõe sobre nós. Mas lá é um bom lugar para a gente cantar céu, lindo céu, vou morar com Cristo no céu. Lá é um bom lugar para a gente, todos os pulmões, dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Que Jesus nos console com a certeza da vida eterna, com a certeza da ressurreição.